Olha, eu não posso explicar. Não sei se digo bem, se digo mal, é que fica da minha cabeça. Eu ponho aqui o barco, começo a pensar o que vou fazer. Só no fim de estar a peça feita, ou faço um diabo, ou faço uma boneca, ou faço um mocho, é o que me sair. É a ideia. A gente está a trabalhar, está a dar assim um desenho e vem logo a ideia de outro, vem logo sempre assim, é assim. A gente vai indo e por a linha vai ao novelo, vai decorando, vai fazendo. Isto é um bichinho que está cá dentro e não sai. E a gente pensa de noite, a gente pensa numa coisa e depois chegar aqui tem que fazer. As pessoas não se cansam de ter um galo na cozinha porque fica bem. A menina não gosta. Lembra-me um sonho lindo, quase acabado. Vamos ao embalo da criatividade pura, nascida entre o céu e a terra, criada entre coisas visíveis e invisíveis. Tanto gosto dos santos como gosto de fazer o diabo. É igual. Gosto muito de fazer os diabos, que eles são feinhos. Mas de feios têm a sua graça. Não tanto como gosto de fazer santos. Porque o diabo fica todo contente que estamos a desenhar a ele não tem nada a ficar contente. Este é o maravilhoso mundo do figurado de Barcelos, onde o barro tem alma de gente e a gente fala com o linguajar do coração que lhes sai inteiro pela boca. É verdade, é verdade. Que Deus Nosso Senhor ajude a todos. Coração ao alto pelas duas únicas letras que sabe, porque a vida nem sempre foi grata e não lhe permitiu escola. Assina orgulhosamente Júlia Cota. Foi uma senhora professora que me ensinou de Barcelos. Ensinou o quê? A fazer o JC, a Júlia Cota. Já fico toda contente quando pega uma caneta na mão. Acredite que eu fui ao Bom Jesus de Braga fazer lá uma exposição de Cristos. Uma exposição de Cristos. E depois, pessoas, mas da alta, hein? Todos ali, pessoas bem formadas. Ó, dona Júlia, ponha-me aqui as suas duas letras. Olha, tudo em bicho. Eu quando me lembrei essa, olha, toda contente. Ri com uma alegria pura, quase ingênua, de menina que veste bonecas. A seguir dos olhinhos, dou-lhe as sobrancelhas, que é castanhinhas. Depois dou-lhe a boquinha, cor-de-rosa. O tempo volta para trás. Por mais anos que passem, parece sempre sobrar nela a criança que há muito tempo começou a trabalhar o barro. Há muitos, filhinhos. Eu até tenho vergonha de dizer, mas vou dizer. Sem mentir nadinha. Há 70, tenho 79 anos, mas da idade de 9 anos a estragar barro, que não fazia nada que tivesse jeito. Mas já fazia estas pitinhas que se põe nisto, nestes bonequinhos à beira da minha mãe. Rosa Cota, a mãe, é uma das referências nesta arte. Foi dela que herdou o jeito e a força de trabalho moldada em centos de memórias. Se tu enches essa mesa, desde agora, por amanhã, até ao pôr o sol, parece que estou a ouvir o meu pai a dizer à minha mãe, que ele queria que ela trabalhasse muito. Olha, e não é que a minha mãe encheu essa mesa, sabe quantas peças tinhas? Eu vou dizer como sei. 1600. Num dia, olha que é objeto, não é? 1600 são muitas peças, um centro tem 100 peças, imaginem. Em mais de 100 anos se conta a história da criatividade que paira por aqui e que resiste à força do tempo com ares de coisa genética. A minha mãe era filha do senhor que fez o primeiro galo que existiu em Barcelos. O meu avô era João Domingos Couto, morava no Alto de Santo Amaro. Era uma tristeza e ao mesmo tempo era uma alegria. Nesse tempo, o galo era outro, o galo original. Mas esse já lhe o cantamos mais para a frente, que atrás vem gente. Bom dia! Faça o favor de entrar. Gosto de pintar galos grandes e gosto de pequenos, gosto. Eu gosto daquilo que faço. Por acaso, gosto muito. Dizem que dá sorte ter um galo de Barcelos em casa. Desde os 11 anos, nos contornos perfeitos das cores, assina Helena Silva. A pintura sai-lhe perfeita, quase feita mesmo antes de a fazer. Acredita que eu, por exemplo, quando vou pintar os galos grandes, eu sei que tenho um galo para pintar e já ando assim sempre a imaginar como é que ele vai ficar. E parece que já tenho tudo na cabeça. Há 50 anos nisto, das mãos já lhe saíram galos sem fim.
acho que não tem conta. Não tem conta mesmo, não. E nem por isso há sinais de cansaço. Não sei, eu estou a pintar e dá-me gosto de fazer sempre cada vez melhor, cada vez mais lindo. E gosto, no fim acaba assim a remessa de galos, gosto de olhar para eles. Antes de Helena vestir os galos, já o marido lhes deu corpo. Para estar sempre cheinho, que depois a peça sai toda por igual. As horas aqui não têm tempo e preenchem-se de um amor pela arte que surpreende o estranho que por cá se aventura e que facilmente vai de alma cheia para a paragem seguinte. Quem se deixe levar pela freguesia de galegos ou por terras que daqui não distam muito, há de encontrar dezenas de artesãos. Um verdadeiro epicentro de criatividade. A rota do figurado conduz-nos pelos caminhos desta arte popular que começou por ser subsidiária da olaria, muito rica nesta zona em razão do barro que por aqui brotava. Inicialmente eram brinquedos, todos com apito. Era essa a sua função, que as coisas carecem de funcionalidade, até a arte falar mais alto e se fazer mais arte. O grande salto para a arte, quase da arte popular para a arte erudita, quase, não é? Dá um salto, perde a funcionalidade e passa a ser arte pela arte. E isso é que é fantástico nestas artistas que a gente conheceu, como a Rosa Ramalho, como a Teresa Moca, como a Rosa Cota, como o João Couto, etc., que eram artistas que ultrapassaram essa funcionalidade. Os temas esses mantêm-se, retratos do cotidiano, da vida rural, da religião e da festa e do bestiário, que nos há de consumir tempo, quando for o tempo dele. O figurado apaixona pela cor, pelas formas, são coisas muito lindas, como dizem por aqui, e há que preservar esta arte do povo, até pela grande atração turística que ela representa. E é de facto uma produção encantadora, fabulosa, que tem que ser conhecida num país que cada vez mais se quer afirmar turisticamente, que efetivamente saiba preservar, valorizar estes argumentos diferenciadores do território e da nossa identidade, porque o figurado, mais que uma produção artesanal, é um espelho da nossa sociedade e daquilo que nós valemos, daquilo que nós fomos, daquilo que queremos ser. O que foi, o que é e o que há de ser moram todos nesta casa abençoada à porta pelos 3 santinhos do povo. Guardiões das mais famosas memórias do figurado, assinam Júlia e António Ramalho. Minha avó é incrível como ela criou coisas sem ver. Mas ela dizia que existia, que as via nos sonhos. Ela dizia que as via nos sonhos. Agora é assim, ela não viu, eu vou ver uma catedral, vou ver um museu, se não tiver oportunidade, eu vi o Museu do Prado, aquilo tem coisas maravilhosas, e eu só me lembro de um artista, que é o Goya, só me lembro dos quadros desse artista. A minha avó não ia ver isso, e as coisas nasciam da mão dela como ela tivesse uma grande escola. Você já reparou que a minha mãe fala sempre na minha bisavó? Que era que não tem, é obrigada a falar. O imaginário de Rosa Ramalho perdura no tempo. A neta e o bisneto perpetuam-lhe a arte que ficou famosa. A maior ceramista portuguesa, dela dizem, e da história que Rosa fez, ficam histórias para contar, como a da cabra. Um homem chegou ao pé dela e disse: então, tia Rosa, o Picasso está muito zangado consigo. E ela não sabia quem era o Picasso, nem o que era o Picasso. Virou-se para ele e disse assim: porquê? Você copiou a cabra dele? Eu fui que fiz a minha cabra, e por a mão, eu é que fiz a minha cabra. Eu nem conheço o filho da p... do homem. Da nascença da famosa cabra pouco se sabe, que uma cabra é uma cabra e cabras não faltam pelos montes dessa península fora. O que se sabe e é certo é que Rosa Ramalho tinha um dom. O que mais me impressiona é assim, as peças dela, há muitas peças dela que têm os pormenores essenciais, são praticamente despidas, mas têm tudo. Este rasgo de gênio é descoberto nos anos 50 pelo pintor portuense António Quadros. Foi com aquele lagarto que o António Quadros a descobriu. Foi através do lagarto? Foi através do lagarto. Pegou nele pelo rabo e fez assim: quem fez isto? Isto em agosto, em Paranhos, no Porto. E diz assim ela: fui eu, quem havia de ser? Ela respondia assim: e a senhora é capaz de fazer mais coisas? Faço tudo o que você quiser. Como é que a senhora faz isso? Com as mãos, como é que havia de fazer?
Desde esse encontro feliz, o tempo do figurado passou a dividir-se entre antes e depois de Rosa Ramalho e depois dela, a descendência. Às vezes dizia que eu era uma artista. Quando estivesse chateada comigo, dizia que não era. Ela ao Batista Bastos disse: esta minha neta vai ser a maior artista, vai ser muito melhor do que eu. Mas depois, quando se lembrasse, já não era outra vez, pronto. A neta artista faz renascer diariamente o que foi obra da avó, mas criou coisas novas. A medusa perdida entre cobras e braços, uma das suas preferidas, a par dos pecados mortais e das virtudes que os compensam. Será certamente pecado ir a Barcelos e não pousar os olhos nas virtudes desta gente. O arquiteto Alexandre Alves Costa rege-se por esse princípio desde a juventude, época em que foi aluno de António Quadros. Assistiu de muito perto à ascensão de Rosa Ramalho à fama. Isto é da Rosa Ramalho. Afeiçoou-se àquela gente e à sua arte, acabou por se tornar colecionador de figurado. Fiquei sempre com aquela sensação de que não tinha comprado as peças em número suficiente, que me faltavam coisas, já qualquer coisa, um sentido de um certo vazio, faltam-me coisas, não? A gente vinha-se embora e fazia a impressão de deixar aquelas peças para trás, que eram tão bonitas, tantos cavaleiros que a gente podia ter. E, portanto, no fundo estou um bocado a compensar, continuo a compensar essa carência. Algumas peças, particularmente as de Rosa Ramalho, facilmente atingem hoje valores exorbitantes. Não falta quem apelide de vanguardista esta minhota franzina, de negro vestida e muito pouco comedida. Quer dizer, eu estou a falar isto por palavras mais ou menos de escola, mas não, mas se for a minha avó, dizia logo assim meia dúzia de caragos e dizia que era assim. António sabe que traz às costas o peso do apelido Ramalho e faz jus à herança, repetindo-a e reinventando-a. Assim, há coisas que não podemos deixar de fazer, não é? Que são as peças mais características, mas há sempre margem para inovar, sempre. Corre-lhe nas veias a imaginação e a paixão pela bicharada estranha que já a avó retratava e que, se movesse ao sabor erudito de corrente artística, seria certamente coisa surrealista. A senhora Rosa, por exemplo, inventava bichos, não é? Animais. E um dia perguntou assim: será que estes animais existem lá nos montes? Ela já não tinha a certeza se estava a fazer uma coisa inventada por ela ou se estava a representar alguma coisa que era real. Portanto, é um surrealismo não assumido, digamos. Eis-nos então chegados ao bestiário, ou o medonhento, como diz o povo. Arregalam-se os olhos, que vem aí, bicho bravo. É um bicho bravo. Talvez lá nos montes haja destes bichos. Fonte de credos e temores, criaturas que sem pudor nos deitam a língua de fora, meio gente, meio bicho, não raras vezes imbuídos de intenções satíricas, bestas nascidas de histórias antigas. Então o meu avô tinha um primo que se transformou num cavalo e andou atrás dele para ver se ele o picava. Mas eu não queria acreditar, mas parece que vou atraiçoar. Se não acreditar nisto, vou atraiçoar a memória dos meus antepassados. Portanto, eu acredito. São bichos sortidos. Começo-me a lembrar daquele em Lisboa, como é que se chama? Ajude-me, dê-me uma ajudinha. Onde tem aqueles bichos todos. No Jardim Zoológico? Prontos. Nós uma vez fomos ver uma rapariga que tinha o diabo e de noite ela fazia bravuras. E a minha avó foi e eu fui também. Eu tinha dito sempre com ela. Gente que comeu o pão que o diabo amassou, mas que encontrou no barro o credo em dias melhores. Porquê é que nós não podemos beber do artesanato? Podemos. Agarrados a essa fraterna certeza, assinam Irmãos Baraça. As prateleiras vazias denunciam que há pouco para vender e muito para entrar no forno. Bom sinal. Sinal de que o caminho do artesanato sempre leva a bom destino. Na altura que nós tínhamos os nossos, quando saímos da escola, 12, 13, 14 anos, foi um bocadinho complicado estarmos dedicados ao artesanato, porque não víamos ninguém da nossa idade também a fazer artesanato. Mas depois fomos crescendo, fomos criando as tais peças e a ir para as feiras e a vender e a perceber que as pessoas gostavam daquilo que nós fazíamos. Também aqui há um nome a defender, o da avó, Ana Baraça. Com ela começaram a brincar o barro, que hoje é assunto sério. Assunto que impressiona a quem e além fronteiras.
fomos fazer uma exposição à Bélgica. Opá, ali, gajos aprumados, com tudo organizado, e tivemos lá a trabalhar nas oficinas deles. E eles pensavam que nós éramos assim uns coitadinhos. Fomos para lá, começámos a trabalhar, ficaram assim, pasmados. Pô, estes gajos sabem. A rádio vai de bicicleta. E o presépio vai de mota como vai qualquer santo, que inovar aqui é palavra de ordem. Tivemos que fazer coisas diferentes porque o mercado também exigiu muito. Também, se estivéssemos a fazer o que ela fazia, se calhar não tínhamos a venda que temos hoje. Importa também para o mercado valorizar o produto e aqui, como noutros ateliês, há consciência da mais-valia e da importância da certificação. Eles sabem que ninguém consegue fazer igual, mas também sabem que muita gente tenta imitá-los. E, portanto, é importante para eles essa garantia de que a certificação e o certificado que leva o nome deles, para onde quer que as peças vão, acompanhem. E o consumidor é importante também, quando compra as peças, que veja sempre que na peça tem que ter um certificado e que tem que ter o nome do artesão que a fez. Lembra-me um sonho lindo, quase acabado. Do vira das mãos nascem-lhe lindas cachopas do Minho. Só. Acho-as bonitas. Assina Manuel Macedo. Minucioso, perfeccionista, os olhos perdem-se em pormenores que deixam ver bem quem é o autor da peça. O meu estilo é pelos olhos. E alguns já andam a fazer bolinhas também, porque eles fazem bolinhas para começar a fazer o resto. Mas eu sei fazer bolinhas, mas também sei fazer os olhos perfeitos. As mulheres do Sr. Manuel levam tudo à cabeça como antigamente, e é no tempo antigo que muitas vezes lhe nasce a inspiração. Tinha para aí 5 anos ou 6, ali em Santo Amaro, vi passar uma mulher com um caixão à cabeça. Coisa imaginária hoje, não é? Coisas típicas, não é? Ainda não me lembro a fazer, mas qualquer dia sou capaz de fazer, não é? Neste dia, fez a moça que vai à feira. Chouriças, maçãs, abóboras, laranjas, ovos, leva rabanetes ou isso. E ainda há de vender 2 frangos, os mesmos que nos levam à feira com ela. As minhotas do Sr. Manuel vivem na Feira de Barcelos, que é mais que uma feira, é um verdadeiro documento etnográfico. Aqui há de tudo e mais um par de galos, postos à moda do freguês. Tudo como na farmácia. Tudo. Há brancos, amarelos, tudo. Eu pinto de qualquer forma dos galos, porque há pessoas que querem mudarem um bocadinho. Todas tristes, parece que não trazem dinheiro, gastam nas festas, sabe? E depois nós é que nos quilhamos. Estamos aqui a ver se não podemos nada. Olha-me esta jeitosa. Lá lhe vão valendo os turistas. Não vai nada. Anheiro. Eis o galo a que chamamos tradicional, mas que na verdade não é o original. Esse era bem menos engalanado. O galo, tal como conhecemos o galo que se tornou símbolo do país, é na verdade uma criação de António Ferro. Nos anos 30, o diretor do Secretariado da Propaganda do regime de Salazar manda concebê-lo assim, com as cores da nação, para o oferecer num congresso internacional aos visitantes estrangeiros. Ganha, por assim dizer, uma conexão promocional importante e é usado como ícone promocional de Portugal e até hoje. Até os chineses já faz galos. Mas olha, eu acho que não há ninguém que diga o galo de Barcelos é o galo de Barcelos. É verdade. Mas tudo faz galos agora. Aquilo compro, sabe, e depois tiro o molde e mando fazer, e que deve ser. Penso eu que deve ser. Mas eu queria que eles fizessem assim como eu faço os meus ainda hoje. O rabinho, depois faz-se a crista, e depois faz-se o pescoço e tudo. Galos feitos na China são um sinal dos tempos, mas na pequena economia do figurado de Barcelos, como no resto do país, há outros emergentes a dar que falar. Sabe para quem eu vendi uma fatura? Como é que lhe de chamar? Há aqueles senhores que mandam no petróleo. Eu vou vender 3 peças para Angola. Olha, diz que é a mulher mais rica de Portugal. Tenho vendido peças para a França, para o Brasil, mas os portugueses são os que mais apreciam.
e aparece cá grandes figurões. Há glicinhas e azáleas e laranjas e limões à nossa espera por estes caminhos do Minho, onde o figurado também tem promessas primaveris. Na flor da idade, assina Nelson Oliveira. Tudo começa ou por uma bolinha, por exemplo, uma cabeça, ou por um rolinho, que era o que eu estava ali a fazer, os braços. Aprendeu há pouco tempo e fez tudo do princípio. Nelson não traz história familiar nesta arte, não traz as vantagens nem o peso da herança. Começou pela pintura artística até que um dia o desafiaram a experimentar o figurado e ele descobriu que tinha boa mão. Foi o que eu tive mais em atenção, foi criar uma imagem, um estilo só meu. O artesão dos olhos grandes e dos pés descalços, que tem um meio galo, meio homem como imagem de marca, conhece bem o mercado e sabe que o preço das peças dos artesãos desta zona são muito, muito inflacionados em terras mais longínquas. O aumento dos preços, por um lado é positivo porque valoriza-nos o trabalho. É pena que essa rentabilidade não seja para o nosso lado e estão sempre os intermediários a ganhar com o nosso trabalho, é mesmo assim. Porque nós vemos o preço de custo que elas saem e vemos depois o preço à venda e que são muito, muito inflacionadas e se calhar um bocadinho por isso que as pessoas acham que o artesanato é muito caro. Galos santos, bonecos e bestas, feitos de figurado, sentido. O que é extraordinário é a espontaneidade. Porque os artistas eruditos não são capazes dessa espontaneidade. Porque têm muita teoria, digamos, não é? Agora, as crianças têm. E estes artistas de Barcelos, com uma técnica absolutamente inacreditável na forma como constroem as peças em barro, têm esta espécie de liberdade que as pessoas puras têm, as pessoas autênticas, puras, que têm as crianças. A pureza das coisas simples, o verbo do início. Dizia Rosa Ramalho que Deus fez o homem de figurado para melhor se ver e entender. Dizia coisas destas a senhora Rosa. Se ela soubesse escrever e quisesse escrever qualquer coisa, ela devia ser maravilhoso o que ela escrevesse. Foi o pintor António Quadros a deixar por escrito muito do que por ela foi dito. Ela, que na imensa sabedoria da sua simplicidade, sabia que toda a riqueza humana se espelha nesta arte tão genuína, onde não há duas peças iguais, como dois homens iguais não pode haver. Se eu me rachar agora ao meio, passa a meia hora e já não entendo a minha metade.